ideia agora é a gente discutir dentro desses perfis como cada um migrou, foi de um lado para o outro, ou parou no meio do caminho, enfim. E agora a gente começa a parte legal mesmo. Então, queria começar aqui pelo Edu, fazendo uma pergunta para ele, que é o seguinte. O Edu, justamente como ele falou agora, começou a carreira como baterista, tocando por muito tempo, então já tinha uma carreira consagrada de alguma forma, quando você realmente foi começar a sua carreira como professor, depois como coordenação, todas as demais atividades. Eu queria entender um pouquinho, a nível de agenda, claro, como que você faz para conciliar essas atividades, porque é muita coisa ao mesmo tempo, e quando existe conflito, né? Claro que a questão da agenda de show, ela tem que ser um pouquinho mais flexível, porque vai ser de acordo com a data que te pedem. A atividade como professor, ou a atividade como coordenador, tem uma agenda um pouquinho mais fixa. Então eu queria entender como você compõe ali, como você distribui seu tempo para tudo isso, e quando existe um conflito, o que é prioridade, o que você manda um substituto, o que você deixa de fazer, como funciona isso? Na verdade, quando eu comecei a dar aula, em 2006, eu tocava com o Yamandu Costa. E a gente tinha uma agenda muito apertada de shows, né? Mas apareceu a oportunidade de entrar na Santa Marcelina, eu achei interessante e fui. E ali foi quando eu comecei a ver o que era o conflito mesmo disso. Então, primeira coisa, assim, eu sempre me envolvi em lugares onde eu posso ser um pouco maleável. Então, toda a minha carga horária dentro da Santa Marcelina, claro que dentro de um pouco de responsabilidade para não prejudicar os alunos, eu posso, uma vez ou outra, mandar um substituto ou fazer uma troca de horários de alunos, sempre com a maior antecedência possível para não prejudicar ninguém, né? E quando eu sei que eu vou me ausentar, o ano passado eu tive que ir para o Japão, eu me ausentei 3 semanas. Aí eu acho que teria também a condição de trocar as aulas dos alunos durante 3 semanas, mas eu acho que isso já está prejudicando os alunos, então eu ponho um substituto, né? Eu peço que a escola contrate uma outra pessoa. Isso na faculdade Santa Marcelina. Na EMESP, eu faço coordenação. Então, é um trabalho que eu não preciso estar todo com essa agenda da semana, encontrando as pessoas nesse horário de segunda-feira, às 10 horas da manhã, como é uma aula, né? Então, eu consigo trabalhar um pouco mais com a demanda do que eu tenho que entregar, do que eu tenho que planejar, mas, mesmo assim, alguns momentos, tanto da Santa Marcelina, por exemplo, na escola, onde eu consigo trocar as minhas coisas, tem uma semana que é a semana de prova. Essa semana de prova, o meu compromisso maior está aqui. Na EMESP, eu sei que tem a semana de planejamento de carga horária de professor, planejamento de matéria que vai ser dada para o ano que vem, ver se está funcionando, a matéria de harmonia está funcionando, a matéria de prática de conjunto, essas coisas estão funcionando, os alunos estão trazendo. A hora que a gente tem que fazer isso, a gente tem uma semana lá que a gente senta para organizar, e essas semanas elas são importantes. Então, acho que todos eles têm algum ponto que você é essencial e que você tem que estar. Isso eu tenho que respeitar. Eu acho que quando você está tocando, se você vem de um show, se tiver um show do Trio Corrente, na Espanha, na França, ou aqui em Osasco, seja onde for, eu tenho que dar também. Então, eu estou sempre trabalhando com um planejamento disso, né? Eu preciso tocar. É uma coisa que me alimenta emocionalmente. Outro dia, a gente estava numa viagem com o trio e a gente conversava com eles, assim. Então, tem certas coisas que a gente vai tocar que financeiramente elas não compensam, mas emocionalmente elas me compensam. Então, eu vou continuar fazendo. Mas isso não quer dizer que o meu trabalho de músico ele é só para me alimentar emocionalmente. Na minha profissão, ele precisa também me dar um retorno financeiro. Mas em algumas situações, você tem que ter isso. Então, eu vou o tempo inteiro planejando a minha semana, o meu mês, o meu ano, sempre com a maior antecedência possível, para eu conseguir fazer essas coisas que eu realmente gosto. Além disso, eu ainda tenho um site de aulas, que a gente vinha conversando aqui, que não é que está na moda, né? Pode parecer que está na moda. Está na moda, na verdade. Mas é um pouco do que o rapaz falou aqui antes. O mercado mudou um pouco, né? E acho que eu, há 3 anos atrás, resolvi fazer um site de aulas e falei, bom, então eu quero fazer bem feito. Isso dá um trabalho tremendo, né? E eu também tirava lá os meus dias da minha agenda para fazer isso. Então, eu sempre tentei não ter a minha semana inteira tomada.
Eu tenho ali 2, 3 dias por semana que eles são todos tomados com essa coisa que eu tenho que estar presente em algum lugar ou não. O resto eu vou tentando ajustar conforme vai a minha semana, né? E eu sou feliz para mim. Eu acho que não é todo lugar que eu poderia ter essa maleabilidade, mas isso é uma condição que eu sempre coloquei para mim. Eu não coloco condição para ninguém, mas eu coloco para mim. Eu vou aceitar esse trabalho se eu puder fazer isso, porque tem certa... Não é que tem uma coisa que é mais importante do que a outra, mas todas são importantes. Então, acho que eu aprendo tocando. O meu show, a minha participação no trio, a minha participação no palco, quando vou fazer meus discos, é melhor quando eu posso trabalhar, quando eu trabalhei mais como produtor, quando eu tenho um olhar um pouco diferenciado para um aluno, e vice-versa. Eu acho que o aluno ganha quando eu trago uma experiência de uma gravação, de uma turnê internacional, ou de uma vivência de músico, que eu acho que é importante também. Então, eu tento ajustar esses dois lados. Bacana. E para o Lupa, eu conheço o Lupa já há muitos anos, quando ele foi meu professor no Souza Lima, entre 2005, 2006 e 2007, acho que foi isso. Então, na época que eu estudava com você, ainda tinha uma preocupação, a gente está querendo sempre assistir o show do professor e tal, e o Lupa tocava de vez em quando, a gente estava sempre perseguindo ele. Ele fez o caminho contrário, né? Já era coordenador na época conservatório ainda, Souza Lima, e não tinha uma agenda de shows tão ativa como hoje, né? Que também já não para mais, não dá para assistir, porque o cara está ficando fora do Brasil o tempo todo. Mas eu queria, então, entender duas coisas. Também, como que é essa questão da agenda, mais ou menos o que a Edu respondeu, como você faz para enquadrar a sua agenda, para cumprir todos esses compromissos, e também em relação à sua realização pessoal. Como que é essa questão quando você antes estava mais, talvez, como coordenador e professor, e agora não sei qual que é essa composição das atividades, mas você tem uma carreira musical muito ativa. Como que é essa realização pessoal para você, pessoal profissional, e como você compõe essa agenda, essas duas coisas? Legal. Bom, dentre as coisas que foram acontecendo no começo da carreira, né, você sempre diz sim para tudo, que é uma boa coisa, né? E com o tempo você vai negociando esse sim, você vai falando menos sim, você vai procurando só dizendo sim para aquilo que realmente você gosta. Uma coisa é quando você acaba de sair da faculdade, enfim, está entrando no mercado, está começando a tocar, e depois outras coisas você já está mais experiente. Eu acho hoje, pelas diferentes atividades que eu tenho, que hoje estou muito mais feliz nisso. Eu lembro que naquela época, em 2005 e tal, eu tinha uma atividade de professor e coordenador a semana inteira, integral, né? Então, para mim tocar, eu tinha que remexer todos os horários, era uma loucura, e para mim, aquilo aos poucos me frustrava, até no meu ensino também. Então, eu comecei a mudar um pouco isso. E à medida que as coisas foram aparecendo, eu fui dividindo o meu tempo, enfim, e hoje eu não conseguiria dar aula o tempo todo. Hoje eu dou 2 dias de aula, é o dia que eu me dedico para o ensino, e eu amo esses 2 dias, para mim são muito especiais. Tem um dia que eu dedico para a rádio, e, enfim, tem os dias, quando eu vou viajar, aí tem que lidar com a gente que eu vou falar. Cada coisa dessa daí, acho que elas se somam. O Edu disse mesmo, lembro que toda vez que eu viajo, que eu volto, ou depois do show, os alunos vêm cheios de perguntas, ou mesmo depois do programa, vem com uma série de coisas. Acho que é importante o professor ser mais do que aquilo só dentro da aula, especialmente no nível depois do iniciante. Talvez no iniciante, é importante, eu até estava conversando com o Edu hoje, que o professor tem que ser mais educador do que músico, né? Mas depois do nível iniciante, eu lembro que eu adorava os nossos professores quando eu via eles fazendo shows, eu ia em todos os shows, eu queria saber quando eles viajavam, quando tinham gravando CDs, enfim, tinha essa carreira ativa. Para mim era muito importante, era muito inspirador, e me surgiam milhões de dúvidas, milhões de coisas que eu progredi muito por causa disso. Então acho que isso é muito legal, e assim como me inspira muito dar aula para alunos, você começa a ter alunos melhores, mais dedicados, com perguntas melhores, então fica uma coisa, um ambiente inteiro inspirador, e acho que isso é muito legal. Então fica uma simbiose de tudo isso, e aí acaba que eu não conseguiria trabalhar, eu não conseguiria largar nenhuma das outras coisas só para ficar na rádio, eu não conseguiria largar tudo para ficar de professor, eu gosto muito de tudo isso, né? E McDonald's, né? Eu amo muito tudo isso. E eu acho que isso aí divide um pouco, né? Eu até estava brincando, eu amo estudar guitarra, mas tinha dias que eu estava estudando guitarra, agora nas férias, e veio um aluno me procurar em casa e falei, nossa, graças a Deus, chegou que eu não aguentava mais ficar comigo. Precisava de alguém para me despedir.
Mas acho que eu preciso dessas multi-atividades, acho que uma completa a outra. É importante que elas estejam interligadas, acho que elas se somam, mas eu preciso dessas multi-atividades. Sobre a agenda, eu acho que existe um pouco de bom senso, né? Um pouco, pelo menos, a gente tem que ter. E das coisas pré-marcadas eu procuro. Acho que não existe bom senso da faculdade em me dispensar quando eu viajo. Teve alguns exageros esse ano, eu viajei um mês inteiro. Viajei 2 semanas, voltei, fiquei uma semana, viajei 2 de novo. Mas sempre procuro pôr subs à altura, não deixo os alunos fora. Tem alunos que até às vezes preferem não ter sub, esperar e ter aula comigo, e também tudo bem. E eu acho que eu nunca vi isso com maus olhos. Assim, eu sempre procurei fazer. Eu me preocupo muito com eles, eu não simplesmente deixo. Acho que esse é o ruim, quando você simplesmente larga e fala, tem show. Eu já vi isso outras pessoas fazerem. Falar, tem show, e abandonar o aluno. Não é o caso. Eu acho que incentivar, inclusive, o aluno no seu, quanto em outros shows de outras pessoas, em estar envolvido na escola, em outras aulas que ele pode se dedicar naquele tempo que não está com você, enfim. E eu acho que essa sensibilidade da escola te deixar é bom, porque vai trazer mais alunos. Você vê que os alunos vêm também para ter aula com você, eles gostam da escola, mas eles querem ter aula com o Edu Ribeiro. Ele fala, o Edu então está aqui. Então isso é importantíssimo. Existe, a gente está falando de arte, a gente não está falando de direito, né? Então as pessoas se inspiram nas outras, que ela tem o disco, que ela tem enfim, que ouviu a música, que viu o vídeo. Então eu me inspirei assim. Então eu tenho certeza que os alunos se inspiram assim. Então acho que é importantíssimo o músico ter uma carreira. Eu não queria que meu professor tivesse só ali fazendo, só dando aula para mim, acabou. Eu quero assistir, queria desde menino, eu queria ver outras atividades dele. Então acho que isso é super importante. Bom, agora o Sérgio, apesar de todos eles trabalharem com a coordenação, também como professores e na parte artística, tem uma diferença que o Sérgio, assim como eu, tem a escola, né? É proprietário da escola. Então a relação fica diferente, porque você não é mais um empregado e depende praticamente exclusivamente do seu trabalho que o negócio funcione e progrida, né? Então eu queria entender, você como proprietário da escola, também atuando artisticamente e atuando como professor, se hoje existe uma prioridade para você, se você gostaria de priorizar de alguma forma, e se não, ou se sim também, o que te impede de hoje de priorizar, o que de alguma forma é uma necessidade que você tem de fazer todas essas atividades ao mesmo tempo? É uma necessidade emocional? É uma necessidade financeira, logística? Como que é essa relação? Bom, eu quando comecei a dar aula, quando eu abri a escola em 92, na unidade 1, a unidade que começou em 83 era na minha casa, né? Onde eu morava, minha mãe, a minha família, a gente saiu, montou a escola. Em 92 a gente entrou em outro endereço. Eu comecei com praticamente, eu dava aula com 40 alunos, mais ou menos. Mas aí apareceu o Derico no jogo. E aí começou o duo a tocar, a gente começou a fazer feiras e tudo mais, e isso atrapalhou bastante. Aí eu tive que diminuir a minha carga até o momento que eu resolvi parar de dar aula, porque não estava dando. Tinha anos que eu fazia 80 shows com o Derico em um ano, o Brasil todo. Então ficava inviável para a gente conciliar. Mas eu senti falta de dar aula. Aí o ano passado eu voltei. Eu abri segunda e terça, que era o ano retrasado, perdão, que eram os dias que o Derico fazia o programa, então não tinha como não dar aula, porque a partir de quarta que o Derico tinha livre. Aí o programa do jogo acabou, e aí o Derico liberou as terças e as quartas e não adiantou nada, que eu comecei a fazer show todo dia de novo com ele. Mas assim, brincando, mas eu dou aula de segunda e terça, continuo. Agora, eu não é discordar não, do que vocês falaram, muito pelo contrário. Eu vou agregar um pouco. O problema, para quem é dono de escola, tudo isso que o Edu e o Lupa falaram, eu acho também, a melhor coisa é você chegar um professor que tenha qualidade, que tenha histórico, é uma vitrine. Mas o problema é convencer o pai de que vale a pena, porque às vezes o pai não quer saber, ele
Ele quer saber do filho fazer aula. Não sei se vocês concordam, mas acontece nas escolas. O pai não quer saber se é o Lupa, Santiago, Edu Ribeiro, se é o Yamandu Costa que vai dar aula. Não interessa. Meu filho já faz 2 semanas que não faz aula. Como é que faz? Ah, mas no contrato está que você substitui. Ele falou, não, mas eu não quero o substituto. Já aconteceu isso com vocês? Não pode ser só comigo. Acontece. Então, é difícil demais se administrar isso. É muito difícil. A gente tem que ter um jogo de cintura muito grande para manter uma boa relação. Então, a gente põe sub, a gente antecipa, eu já estou mais ou menos dando a ideia do que acontece no meu caso, né? A gente tenta antecipar, a gente faz aula de 1h30, 2 horas de 1h30, compensa uma aula, né? Mas mesmo assim, existem aqueles pais que não aceitam. E aí a gente precisa chegar, sentar, conversar, tentar no tete a tete, porque aí eu já sou contra ficar no telefone falando. Eu marco a reunião e o cara vai lá na hora que ele puder e a gente conversa sobre isso. Porque é um problema, assim, é diferente um pouco, né, de quem gere e de quem faz só esse como professor. Eu também. Tanto é que, se tiver esse assunto, eu vou falar para vocês. Eu mudei totalmente o meu perfil de professor na escola. Completamente. Hoje eu tenho, vamos supor, na unidade 1 eu tenho 32 professores, mais ou menos. 10 são ex-alunos. São ex-alunos que eu vejo que tem potencial, eu ponho lá para dar aula, porque assim, eu sempre falo, eu falo para os professores assim, os primeiros alunos vão parar. Eu sou dono de escola, mas eu estou te falando, não se preocupa. Porque os primeiros alunos, você vai aprender muito mais com eles do que eles com você. Mas eu consigo, sabe o que eu consigo? Eu consigo moldar o professor do jeito que eu quero, em cima da minha filosofia de aula e tudo mais. Não que eu não tenha colocado já medalhões, né, entre aspas. Mas eu já coloquei um amigão meu que não deu certo. Não deu certo. Não que, imagina. Porque, assim, nem todo músico como é que é a frase? É professor. Nem todo bom músico é um bom professor. Aliás, eu acho que isso procede demais, é muito diferente. Uma pessoa que tem didática, né? Então, é uma discussão interessante.